Hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa temática tão necessária, tão vigente, tão existencial, tão vivencial, que é a ansiedade, que é as preocupações, os cuidados com as coisas dessa vida. E eu queria que vocês lessem ou acompanhassem comigo aqui uma estatística que mostra para nós o quanto Jesus tinha e tem razão em nos advertir acerca das preocupações. Cálculo raso: 40% de coisas que a gente se preocupa nunca vão acontecer. 30%, 70% são coisas que já aconteceram, você não pode mudar. 12% são situações que não podemos mudar. 10% refere-se à nossa saúde, porém, preocupar-se prejudica ela ainda mais. 8% são apenas situações que podemos interferir. Nessa matemática rasa, 92% de tudo que a gente se preocupa são preocupações desnecessárias. Vê se vale a pena a gente ficar preocupado. Se de tudo que a gente se preocupa, só 8% a gente detém o poder. Por exemplo, quando você se preocupa com o corte da sua energia, você pode interferir. É só você pagar a conta. Você que está preocupada com as notas da prova, você pode interferir nas notas se você estudar. Você está entendendo? Poucas são as coisas que a gente tem poder de interferir ou de mudar com uma forma ou de forma direta. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que a ansiedade é a doença mais democrática da nossa geração. É uma doença que alcança ricos e pobres, jovens e idosos, doutores e analfabetos, ateus e crentes, e pasmem, até as crianças. O número acentuado de crianças desenvolvendo esses sintomas da ansiedade é gritante. Também puderas, né? Se a gente observar o tipo de conteúdo que eles veem nos desenhos, até nós, adultos, ficaríamos ansiosos e preocupados. Se participássemos ou se ficássemos horas a fios, como eles ficam nas redes sociais, em jogos tão agressivos e violentos, nós também ficaríamos ansiosos, depressivos, angustiados, aflitos, afligidos. A sintomatização dessa doença também alcança os pequeninos, que é a irritabilidade, a insônia, a agitação, o descontrole das emoções. Quando falamos da sintomatização ou da psicossomatização dessa doença, a gente vai encontrar taquicardia, a gente vai encontrar aumento da PA ou da pressão arterial, problemas glicêmicos, vamos encontrar problemas de ordem, do coração, doenças crônicas e até mesmo câncer. Grande parte dessas doenças são desenvolvidas, geradas, acionadas por conta da ansiedade. A ansiedade tornou-se também uma doença cultural. Hoje é muito comum ouvirmos as pessoas dizerem: tive crise de ansiedade. Virou moda. E às vezes a gente nem sabe o que é, ou não, nem sequer tivemos de fato uma crise de ansiedade, mas como tornou-se uma doença cultural, nós nos apropriamos desse mal. Freud, ele vai dizer, ou ele vai definir a ansiedade como um medo por antecipação de algo incerto ou de algo sem um objeto. Ele vai dizer que a preocupação é uma preocupação antecipada de algo que ainda não é concreto, não é real, não é existente. Hernandes Dias Lopes, um grande homem de Deus, ele vai dizer que
a ansiedade é o estrangulamento da alma, é a asfixia das emoções. A ansiedade é ocupar-se. O que é ansiedade? É ocupar-se com problemas que ainda não aconteceram. Ansiedade é o mesmo que excesso de futuro. Sabe, é você se preocupar demais com o amanhã. E a gente entende que nós não temos o domínio do amanhã. A palavra preocupação, ela é derivada de dois termos. Pré, que significa antecedência, e ocupação, que significa apoderar-se. Então a palavra preocupação é o mesmo que você se preocupar ou você se ocupar, se apoderar de um problema antes que ele esteja acontecendo ou antes que ele aconteça. A palavra preocupação no grego significa dividir a mente. Essa é a definição dessa palavra. A preocupação é exatamente isso, ela nos divide bem no meio. E ao invés de nós conseguirmos resolver o problema de amanhã nos preocupando, nós perdemos as forças para resolvermos o problema de hoje. A preocupação, ela é extremamente prejudicial à vida humana. A depressão, o mal também muito presente no século 21, é excesso de passado. A ansiedade é excesso de futuro. Recentemente, uma nova síndrome foi descoberta, foi catalogada nesse universo tão vasto da ansiedade, que é o SPA. SPA significa Síndrome do Pensamento Acelerado. E talvez você se identifique com essa realidade. Talvez você se identifique com esse distúrbio. Sabe o que é SPA? É aquela situação que você deita para dormir, mas não consegue relaxar, porque o seu cérebro não para. Eu não vou nem perguntar quem aqui passa por isso, porque eu acredito que grande parte, da população mundial tem sofrido desse sintoma ou dessa síndrome, tem vivido esse distúrbio. Deita e a mente está a mil, como se você pudesse resolver todos aqueles problemas naquele momento, que não é possível. O SPA é exatamente o trabalho, a atividade do cérebro. E quando o cérebro, ele não descansa, ele consome toda a energia que vai ser necessária para o bom funcionamento do seu corpo. O cérebro, ele precisa descansar. É por isso que a gente vai encontrar muitas pessoas exaustas, fadigadas, exauridas. Pessoas à base, de ansiolíticos, ou pessoas a ponto de um ataque de nervos. Por quê? Porque ao invés dela estar no seu momento de reposição de energia e força, ela está gastando energia extra. Nós somos uma máquina. E a gente precisa ser abastecido. Como um celular que precisa ser recarregado. Quando nós compramos um aparelho celular, no seu manual vem a indicação ou vem lá a ordem prescrita de que nós precisamos carregá-lo em 100%. Quando o celular ele não é carregado em 100%, ele não produz ou ele não vai trazer um tempo hábil para que todas as atividades sejam concluídas nele. Por exemplo, um celular que ele só carrega pela metade, a bateria dele vai ficar viciada. E um celular com bateria viciada, quando você entra na rede social, o que acontece? Ele descarrega rapidamente. Por quê? Porque ele foi prejudicado nas suas funções. Ele precisa ser carregado 100%. Quando nós não somos recarregados, quando nós não dormimos uma noite de sono tranquila, quando nós não descansamos os nossos pensamentos, nós colocamos em risco a nossa qualidade de vida e até o nosso tempo de vida útil. Porque um celular que é carregado indevidamente, ele dura menos tempo. Assim somos nós como seres humanos.
O texto que o pastor leu aqui no Salmo 127 vai dizer que ele dá o sono. Deus dá o sono àqueles que ele ama. Então, se a ansiedade tem te roubado o sono, significa que algo maior, que a gente sabe que o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, está roubando de você uma bênção que Deus te deu, que Deus te delegou. Quando nós olhamos para essa realidade, a gente percebe que quando Jesus ele vai falar conosco, vai nos advertir acerca das preocupações, acerca da ansiedade. Jesus ele vai destacar as principais causas que nos leva a esse quadro de doença e de pecado. Jesus vai dizer que uma das principais causas da ansiedade é a nossa natureza humana. A nossa natureza é frágil. A nossa natureza, ela é vulnerável. Ela é débil. Hoje, nós percebemos, na vivência do ano de 2020, o quão frágeis somos. Um vírus menor do que um cisco pode nos paralisar. Pode nos vencer. Pessoas com muito empoderamento financeiro foram vencidas pelo Covid-19. Pessoas com a saúde física em dia foram vencidas pelo Covid-19. Isso mostra a nossa fragilidade. Isso mostra a nossa vulnerabilidade. Jesus estava nos advertindo acerca disso. E nós, como seres humanos frágeis e débeis, nós queremos ter o controle de todas as coisas. Sabe, a gente acha que a gente precisa ter o domínio de tudo. Jesus está falando para a gente, não. Descansem, não se preocupem com amanhã. Não se preocupem. Não estejam ansiosos. Porque o controle da sua vida e de tudo aquilo que você precisa não estão nas suas mãos. Ele vai dizer que está nas mãos do nosso Pai Celestial. O segundo problema, e talvez o maior, que Jesus ressalta nesse texto como causa da ansiedade, são as nossas necessidades básicas. São as nossas necessidades diárias. É aquilo que a gente tem como vital e essencial, que é o comer, o beber e o vestir-se. Quando Jesus destaca essas causas, ele estava praticamente enxergando o século em que nós estamos vivendo. Porque hoje nós vivemos numa sociedade extremamente consumista. Uma sociedade em que, para sermos aceitos, a gente precisa ter. Somos aceitos pelo carro que possuímos, pelo dinheiro bancário, ou conta bancária que temos. Somos aceitos pelos cursos, pelos diplomas, pelas formações acadêmicas que possuímos. A nossa sociedade capitalista nos faz produzir resultados, ir em busca de lucros, em busca de darmos também retorno. E nessa sociedade que faz com que a gente tenha de ser produtivo o tempo todo, que faz com que a gente, para ser aceito, a gente precisa ter, a gente vai se enfiando no meio, sabe, de um desgaste. A gente começa numa busca desenfreada pelo subproduto, numa correria insana. Por quê? Porque a gente precisa ter. As crianças de hoje têm mais brinquedo do que poderiam brincar uma vida inteira. Prega-se aí uma preservação do meio ambiente, mas essa geração é a geração de toda a história que mais consome recursos. E com tudo que a gente possui, e com tudo que a gente tem, a gente não é feliz. A grande maioria não tem a felicidade. Porque o ter não substitui a essência. Estamos tão preocupados com as roupas, com o alimento, com o amanhã, com os cursos. E hoje a nossa sociedade rotula que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que tem um diploma. E não é uma verdade. Existem pessoas muito bem-sucedidas, pessoas de sucesso, que não têm um diploma. E pessoas fracassadas que têm diploma. Mas em nome dessa aceitação, a gente se enfia numa correria. E a gente percebe que a gente compra coisas que a gente não precisa, com dinheiro que a gente não tem, para agradar pessoas que a gente nem conhece.
Por conta disso, estamos adoecendo. Por conta disso, nós temos vivido essa realidade de uma vida cheia de ansiedade e preocupação. E Jesus vai dizer para a gente que aqueles que são filhos não devem viver dessa forma. Os pagãos se preocupam com essas coisas. Mas entendam, o vosso Pai, Ele coloca, sabe, a condição para nós de filhos. Sabe que vocês precisam de tudo isso. E aí a gente percebe que em João 10, coloca para mim, André, João 10, 10, eu me encontrei nesse versículo recentemente. Sempre lia ele, mas nunca havia compreendido dessa profundidade. A gente fala assim, né? Porque Satanás, o ladrão, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. E realmente veio. Só que a gente coloca toda essa destruição e intento de Satanás nas coisas materiais. Para vocês verem o quanto a gente está ligado às coisas materiais. A gente acha que o interesse de Satanás é destruir a nossa empresa, é destruir as nossas finanças. A gente pensa que o interesse de Satanás é destruir os nossos relacionamentos conjugais, interpessoais. A gente pensa que a intenção do diabo, sabe, tocar no nosso corpo, destruir, trazer essa doença, né? Roubar a nossa saúde. Pois é, não é. Todas essas coisas são ganhos secundários. A gente entende qual é a verdadeira intenção de Satanás na parte B do versículo, quando Jesus diz o seguinte: ele veio para roubar, mas eu vim para dar. E o que Jesus veio dar? Ele veio nos dar uma vida abundante. Ele veio nos dar uma vida plena. E o que é vida plena? É uma vida livre de ansiedades e preocupações. E Satanás tem roubado de nós, os filhos de Deus, essa vida abundante, essa vida extraordinária, essa vida de confiança plena, essa vida de dependência. E vivemos desesperados atrás do subproduto. Não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para falar com Deus, não temos tempo para congregar, porque vivemos correndo em busca do vento, atrás do vento. Vivemos numa sociedade que tem exigido que a gente, sabe, viva uma realidade de apostasia daquilo que Jesus nos ensinou a viver. E com isso a gente contribui neciamente para o crescimento da ansiedade e do estresse. Eu queria destacar aqui que a ansiedade é excesso de futuro. E a ansiedade e o estresse, a gente olha para eles apenas como algo doentio, não é verdade? E quando Jesus ressalta aqui em Mateus, Jesus estava falando mesmo da ansiedade patológica, da ansiedade como patologia, como doença. Mas quando a gente fala da ansiedade e do estresse, a gente precisa entender que eles também são mecanismos fisiológicos. A ansiedade é a preocupação com o amanhã. Então, pastora, para eu não ser ansiosa ou ansioso, eu não posso pensar no amanhã? Não, não é isso. Eu não estou dizendo para você viver uma vida alienada. Eu recentemente conversei com a irmã e ela falou assim: eu vivo um dia de cada vez, eu vivo só hoje. Eu falei: irmã, você está errada. Você não deve se preocupar com o amanhã, mas você pode esperar o amanhã. Você pode almejar o amanhã, você pode se preparar para o amanhã. O amanhã não pode roubar a sua paz, a tua serenidade, o seu equilíbrio. Você não tem que viver uma vida alienada, uma vida embasada naquela frase, né, naquele refrão que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente aprende que como servos de Deus, a gente precisa ter uma vida, sabe, organizada. Deus quer que a gente se planeje. Deus quer que a gente se organize. Por exemplo, amanhã, dia 12 de outubro, eu vou ter uma social com a minha célula. É amanhã. Está fora do meu controle, mas eu precisei me organizar para que ela aconteça. Eu precisei mobilizar as meninas. Eu precisei ir lá ver com quem ia ficar com qual coisa, onde ia ser. Então eu tive que me preocupar com o amanhã, ainda que ele não tenha ainda ou chegado, né? Mas não é aquela preocupação que me rouba ou me ocupar
antecipadamente com uma situação que está fora do meu controle. É eu me organizar para viver bem o amanhã. Então eu posso pensar na minha profissão? Pode e deve. Eu posso pensar quais são as características, quais são os alvos que eu quero, sabe, para um relacionamento futuro? Deve e pode. O que você não pode é perder a sua paz. O que você não pode é você ficar preocupado. O que é o estresse? O estresse é um mecanismo fisiológico sem o qual nem os animais e os homens teriam sobrevivido até os dias de hoje. Quando os nossos ancestrais se deparavam com uma situação de risco, como por exemplo um animal, eles precisavam se preparar para atacar ou para correr. E quando isso acontecia, essas reações, né, de encarar o animal ou correr, desencadeava numa série de ajustes do próprio corpo. Ou seja, quando os nossos ancestrais se deparavam com um leão ou urso, vamos pensar em Davi, eles acionavam no seu corpo o estresse. O que é o estresse? O estresse é esse mecanismo. É esse mecanismo que faz com que os batimentos cardíacos sejam acelerados. Porque numa situação de risco, o seu coração precisa bater mais rápido para bombear sangue para todo o corpo. Quer seja para lutar ou quer seja para correr. Outro sintoma ou outro mecanismo do estresse. Os músculos precisam receber energia. A respiração, ela se acelera. A pressão arterial, ela aumenta. Isso é estresse. Só que os nossos ancestrais, quando acionavam o mecanismo de estresse, o que eles faziam? Ou eles atacavam, ou eles fugiam. Então eles gastavam toda aquela energia que havia produzida em seu corpo. O que acontece hoje? Hoje nós não moramos mais na selva. Nós habitamos em cidades. E hoje é nos colocado uma meta quase que inatingível. As empresas colocam metas surreais para que os funcionários alcancem. O trânsito é um caos. Então, a todo tempo, o nosso mecanismo é acionado. A todo tempo, o nosso coração se acelera, os músculos recebem energia, a respiração fica mais acelerada, os batimentos cardíacos, né, eles ficam mais intensos. Só que geralmente a gente não corre e a gente também não ataca ninguém. Então o acúmulo desse acionamento sem a utilização é que tem nos levado a um quadro de doenças. Quadros de ansiedades. Por quê? Porque a gente não gasta a adrenalina que a ação do dia nos fez produzir. Então o estresse, ele é um mecanismo. Por que virou doença? Porque agora a gente não gasta mais ele. As pessoas estão extremamente exauridas, estão extremamente desgastadas. E aí a gente percebe que a ansiedade também, além de uma doença, ela é um pecado. O que Jesus está nos fazendo entender? Que todas as vezes que você se preocupa, que todas as vezes que você fica ansioso, você está sendo incrédulo quanto ao cuidado, quanto à provisão, quanto, sabe, à proteção de Deus. A ansiedade é pecado. Porque quando a gente fica ansioso, duvidamos da fidelidade de Deus. E é um ledo engano pensarmos que temos o controle das coisas nas nossas mãos. Não, nós não o temos. É por isso que Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6 e 7, enfatizando o Sermão do Monte, ele vai dizer assim para nós: olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplica e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Nós falamos aqui sobre o que é ansiedade, sobre as causas da ansiedade. Agora eu quero falar sobre o antídoto. A ansiedade, ela é o objeto de estudo
das mais diversas logias, inclusive as farmacêuticas, que têm lucrado, sabe, absurdamente com os ansiolíticos. Mas Paulo vai dizer que a cura da ansiedade, da preocupação, não está no diazepam que você toma, não está no gadernal, não está nos ansiolíticos, sabe, que você manda fazer por manipulação naturais, não. Paulo vai dizer que a cura da ansiedade está nesses 3 passos: orações, petição ou súplica e ações de graça. Esse é o antídoto para a ansiedade. Ele vai dizer para nós que precisamos apresentar diante de Deus as nossas necessidades em oração. Oração aqui tem sentido de adoração. Sabe o que é adorar? Adorar é proclamar quem Deus é. Hoje eu estava conversando com uma menina e ela disse para mim: pastor, eu tive crise de ansiedade. Eu falei assim: olha, a palavra de Deus nos orienta que nós precisamos treinar a nossa mente. Vocês sabiam que o nosso corpo, ele tem condições de se curar de todas as enfermidades possíveis sozinho? Deus nos fez com esse mecanismo de autocura. Só quando o dano é muito maior do que a possibilidade é que o nosso corpo não consegue se curar. E a ansiedade, existe um mecanismo. Paulo vai dizer que nós precisamos treinar a nossa mente. Quando você treina a sua mente, enchendo ela de tudo que é bom, de tudo que é agradável, de tudo que é de boa fama, de tudo que tem louvor, você consegue dormir uma boa noite de sono. Você não vai desenvolver o SPA. Você não vai desenvolver a síndrome de Burnout. Sabe o que é a síndrome de Burnout? É o desgaste provocado pela profissão. Existem pessoas que estão doentes por conta do excesso de trabalho. Como, por exemplo, políticos adoecem muito com essa adoecem muito desse mal. Empresários e líderes religiosos. Olha, um montão assim de pastores estão desenvolvendo a síndrome de Burnout por conta de um desgaste sobrenatural. E Jesus nos advertiu. Aí vai uma dica para você, líder e líder de célula, líder em treinamento. Cuidado com a ansiedade. Cuidado com a preocupação. Não tente controlar tudo. Não tente ter o domínio de tudo. Até porque você não consegue ter o domínio de coisa alguma. Aprenda a separar tempo para você, para a sua mente, para o seu descanso. Deus nos dá 24 horas no dia. A gente vai encontrar Jesus dormindo na polpa de um barco, gente. A gente vai encontrar Jesus no momento desenhando no chão. Sabe o que é isso? Pausa. Descanso. Limites a ser dado para o próprio corpo. E Paulo vai dizer que a cura para essa ansiedade se dá no fato de nós adorarmos ao Senhor. Ou seja, proclamar quem Ele é. Toda vez que você começar a ficar ansioso, toda vez que você começar a passar por essas dificuldades, crises de ansiedade, depressão, Paulo vai dizer: mude o seu pensamento. Eu falei com ela hoje. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa pensar em quem Deus é. Quando a gente começa a ficar triste, choroso, sem saber o motivo, a gente precisa olhar para o céu e falar: Deus, Tu é grande. Tu és maravilhoso, Senhor. Quando eu olho para esta árvore balançando, eu percebo como o Senhor é lindo. Quando eu olho, Senhor, para essas pessoas na rua, eu percebo que o Senhor é bom. Mude o pensamento. Paulo está dizendo: quer se ver livre da ansiedade? Adore. Proclame quem Ele é. Segundo passo, súplica ou pedido. Sabe o que significa? Confiar no que Deus dá. É você entender que Deus está no controle. Ele vai suprir a sua necessidade. Foi dito aqui, aquilo que é importante para você é para Deus, desde que você entregue o seu caminho ao Senhor. Desde que você confie nele. Aí a Bíblia diz: confie no Senhor e Ele satisfará o que deseja o seu coração.
Então reconheça quem Deus é e valorize o que Deus dá. Terceiro, graças. O que é ação de graça? É anunciar o que Deus faz. Se você usar esses 3 remedinhos, reconhecer quem Deus é, confiar no que Ele te dá e proclamar e anunciar o que Ele faz, você vai ficar livre desse mal tão dominante do século 21. A maioria dos nossos problemas decorre do fato de não conhecermos suficientemente a Deus. Oséias, no capítulo 6, vai dizer o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Daniel vai dizer que o povo que conhece a Deus é um povo forte. Quer vencer a ansiedade, a depressão, a angústia, o estresse? Conheça o Senhor. Ele vai te dar força para que você supere essa situação. Pensa, Jesus nos faz refletir. Se Deus alimenta as aves do céu, que não semeiam, não colhem celeiros, se Ele veste o lírio dos campos, que não sabem costurar, quanto mais a nós. Não é o vestuário inferior ao corpo, ou a comida inferior, não é? A vida. Nós colocamos e substituímos princípios insubstituíveis. Nós queremos controlar o incontrolável. Quando na realidade, o que a gente precisa é aprender a descansar, gente. Não é você ter uma vida alienada, sem trabalho, deixa a vida me levar, dormindo da rede. Não, você precisa trabalhar. A Bíblia diz que nós precisamos aprender com as formigas. O que não podemos é viver uma vida em busca do subproduto de forma exacerbada, numa correria acelerada e desprezando, secundarizando Deus das nossas vidas. Quando a gente olha para que Jesus está nos advertindo, a gente percebe que Paulo, ao nos dar esse antídoto, avança um pouquinho para o verso de número 7. Paulo vai dizer um pouco mais o que Jesus também vai dizer entre linhas. Paulo vai dizer assim, olha: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Sabe o que é isso? Jesus estava dizendo para nós: depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro, e paz é excesso de hoje. Sabe o que é paz? É você viver o dia de hoje. Como diz o Salmo 118, verso 20, se não me falha a memória, verso 24. Na versão King James diz assim: este é o dia que nos presenteou o Senhor. Festejemos e alegremos-nos nele. Quer ter paz? Mesmo que você tenha projetos para amanhã, viva o hoje. Viva como se ele fosse o último. Viva agradecendo ao Senhor por cada pequena conquista. Viva reconhecendo o valor nas mínimas coisas. Viva agradecendo ao Senhor pela bênção, pelo fôlego de vida. Porque se você viver o dia de hoje como um presente de Deus, você vai usufruir da paz que excede a todo entendimento. Quando Paulo fala da paz, Paulo vai usar uma linguagem militar. Ele vai dizer que a paz é uma guardiã, é uma sentinela, é um guarda, que guarda o nosso interior. Deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso coração não é território neutro. Ou ele vai estar habitado pela paz, ou ele vai estar habitado pela ansiedade. Então, mesmo que você tenha planos para amanhã, descanse, porque o amanhã pertence ao Senhor. Viva a paz de Deus no dia chamado hoje. Isso é presente. Isso é dádiva. Quando olhamos para essa realidade, a gente precisa entender que a gente não pode controlar o incontrolável. E se você estiver controlando a sua vida, ficar ansioso. A gente aprende através do ensinamento de Jesus que a gente precisa entregar a chave da nossa existência nas mãos de Deus. Ele é um habilidoso piloto. Quando nós descansamos no Senhor,
Nós não vamos estar como um barco à deriva, nós vamos estar como uma nau controlada pelas mãos do Todo-Poderoso. Então, em nome de Jesus, a mensagem que Deus tem para a minha vida e para a sua hoje é: entregue-se ao Senhor. Confia plenamente nele. Descansa o seu coração. Pare de viver debaixo de uma maldição, porque se a ansiedade é uma doença, Ele é a cura. E se é um pecado, Ele tem o perdão. O que a gente precisa é reconhecer: Senhor, eu estou miseravelmente doente. Eu estou tentando controlar a minha vida. Eu estou tentando controlar as situações, mas eu não posso, Senhor. Eu não consigo. Me ajude a entender que o Senhor é fiel. Me ajude a aprender a descansar na sua proteção. Porque Jesus vai dizer que não adianta a gente tentar ter o controle, porque a gente não pode acrescentar 1 hora ao nosso dia. Não podemos acrescentar um côvado à nossa altura. Por que desejamos tanto controlar o amanhã? Para cada dia Ele vai dizer que basta o seu mal. E no Salmo, melhor, no versículo 33, eu quero concluir com esse versículo. Ele vai dizer para a gente: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sabe o que significa isso? É o colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. É o entender que se eu tiver ou não tiver, Ele sabe o que é melhor para mim. Se eu conseguir ou não conseguir, Ele sabe o que foi melhor para mim. Quando nós o colocamos no lugar que Ele merece, que é o primeiro lugar, todas as coisas que nos são necessárias, Ele supre. Então pare de correr atrás do vento. Pare de correr atrás do subproduto. Comece agora, a partir de hoje, a valorizar a presença de Deus na sua vida. Tem pessoas que trocam princípios. Trabalham de dia a dia e não prosperam. Porque a Bíblia diz que Ele dá aos seus enquanto dormem. Não é o sono da irresponsabilidade, não é o sono da indiferença, mas é o sono da tranquilidade por saber que Deus está no controle. É o sono da certeza de que o amanhã está debaixo do controle e governo do Senhor. Por isso Ele descansa e por isso Ele prospera.